Desde a campanha de 2018, Bolsonaro já anunciava como seria o seu tratamento com a questão ambiental. Era nítido nas suas falas que a política ambiental sofreria grandes mudanças na sua gestão. O Brasil, que desde a Eco 92 era referência mundial na pauta ambiental, hoje é visto como um entrave para o avanço de políticas sustentáveis. Nessa gestão do Bolsonaro, a cada dia que passa, o desmonte nas instituições de controle e fiscalização aumenta cada vez mais, onde orçamentos são diminuídos, pessoas demitidas e sujeitos que têm compromisso com a destruição do meio ambiente são colocados em postos-chave da administração pública. E tudo isso traz consequências irreparáveis para o futuro do nosso país e para o futuro da humanidade. E nesse vídeo eu irei falar sobre tudo isso e muito mais. Então já deixa aqui o like de vocês e bora lá! E o Brasil, que era referência mundial na pauta ambiental desde a Eco 92, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, que foi a primeira conferência internacional das Nações Unidas para debater o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, onde os vários chefes de Estado presentes firmaram compromissos para frear as mudanças climáticas e traçaram ações para proteger a biodiversidade. Até então, o Brasil se destacava na negociação de acordos internacionais sobre o clima, sendo inclusive o primeiro país em desenvolvimento a assumir uma meta nacional de reduzir a emissão de gases poluentes. Só para esclarecer mais o que foi a Eco 92, nessa conferência o mundo avançou muito no debate sobre as questões climáticas e sobre o desenvolvimento sustentável. A dualidade entre conservação e desenvolvimento, proteção e crescimento econômico foi tendo uma convergência entre esses dois ideais, onde as nações tentaram achar soluções que pudessem chegar a esse caminho de desenvolvimento sustentável. Foi nessa conferência que as grandes potências mundiais passaram realmente a fazer um enfrentamento aos problemas ambientais. A questão do clima deixou de ser algo restrito somente a ativistas e alcançou a sociedade em geral. Lógico que de uma forma lenta, mas a pauta ambiental passou a ser compartilhada por autoridades, instituições públicas, igrejas, artistas, empresas, universidades. Ou seja, a pauta ambiental alcançou a sociedade de modo geral. Mas infelizmente, as conquistas institucionais, as políticas públicas, a mentalidade da defesa do meio ambiente, que foram sendo adquiridas nos últimos 30 anos, hoje estão sendo destruídas por esse governo. Mas toda essa tragédia já foi anunciada desde a campanha do Bolsonaro em 2018. Ainda candidato, o Bolsonaro falava abertamente que, se eleito, iria fundir o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Olha que coisa mais absurda. E esse fato só não aconteceu por conta da repercussão negativa que isso iria trazer para o nosso agronegócio. Foi a própria bancada ruralista que vetou essa ideia estúpida, temendo que isso viesse a trazer prejuízos para o agronegócio brasileiro. Na campanha, o Bolsonaro falou abertamente que a questão ambiental iria sofrer grandes mudanças no nosso país. Às vésperas da eleição, o Bolsonaro chegou a falar que, se eleito, iria retirar o Brasil do Acordo de Paris, que, para quem não sabe, esse acordo rege as medidas internacionais para a redução de emissões de gases poluentes. Como também na campanha, o direito à terra das populações nativas também se tornou uma preocupação, pois o Bolsonaro ameaçava abertamente a legitimidade desses territórios. No final de 2018, o Bolsonaro, já eleito, chegou a afirmar: "No que depender de mim, não tem mais demarcação de terra indígena." E com a chegada ao governo, o Bolsonaro começou a implementar os seus projetos anunciados na campanha. Primeiramente, como ele não conseguiu fundir o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, ele tratou de colocar alguém especial, uma pessoa encarregada de cumprir esse papel de desmonte das instituições ambientais do nosso país. E ninguém melhor que ele, Ricardo Salles, incentivador do assassinato de sem terras, defensor dos latifundiários, sujeito que mente no próprio currículo, fato que é essencial para estar no Ministério do Bolsonaro, e que já foi condenado por fraude ambiental, ou seja, a própria raposa no galinheiro. E o Salles é o responsável por esse desmonte orquestrado pelo governo contra os órgãos federais e as entidades ambientalistas, além de ser o responsável por coagir os servidores dos órgãos ambientais federais e também responsável pela total flexibilização das normas ambientais no nosso país. E desde o início da gestão do Ricardo Salles, o que temos visto é um aumento crescente no número e na extensão de incêndios florestais, além da expansão do desmatamento na Amazônia.
Como também quando em 2018 a gente teve o maior vazamento de óleo que atingiu diversos pontos da costa brasileira, ou seja, a nossa maior tragédia ambiental envolvendo vazamento de óleo, o que vimos foi o governo sendo incapaz de dar uma resposta rápida e competente para resolver esse problema. O que aconteceu foi o governo tentando achar culpados para o problema, culpando indígenas, ambientalistas, organizações não governamentais, o comunismo, o PT, a Venezuela, todo mundo. E é isso que esse governo mais sabe fazer, tentar achar culpados para o problema e tentar terceirizar a culpa. Só um parênteses aqui, prova disso é o que a gente vê hoje com a pandemia, onde o Bolsonaro tenta achar culpados, culpa do STF, prefeitos, governadores, dizem que ninguém deixa de trabalhar, mas que na realidade a gente não vê nenhuma ação, nenhum controle, nenhuma organização por parte do governo federal para tentar solucionar os problemas. E do mesmo modo que é tratado a questão da pandemia, também é tratado a questão ambiental, entre outros problemas que surgem por aí. Voltando. E o projeto desse governo é tentar desestruturar o Ministério do Meio Ambiente e os órgãos ligados a ele, como o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, o Sistema Florestal Brasileiro, entre outros. E como o governo está fazendo esse enfraquecimento? Algumas das ações são: o governo está extinguindo várias pastas, vários setores dentro desses órgãos. Nesses órgãos está deixando cargos importantes de direção e coordenação por longos períodos vagos, que são dois fatores que levam a uma total paralisação e ineficiência desses órgãos. Como também outra ação é o assédio e a perseguição a servidores federais. Mas felizmente alguns vêm tomando coragem e denunciando e alertando para a mídia sobre a gravidade desses problemas. É o caso do delegado da Polícia Federal e ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, que denunciou os crimes de Ricardo Salles, ocorridos após uma operação da Polícia Federal que apreendeu 213 mil metros cúbicos de madeira ilegal na divisa entre Amazonas e Pará, no fim do ano passado. E o delegado, nas suas falas, aponta a tentativa do ministro de regularizar as irregularidades encontradas na investigação. Segundo o delegado, o ministro está fazendo uma inversão, tornando legítima a ação dos criminosos e ilegítima a ação dos servidores públicos. Outro fator que também está enfraquecendo os órgãos de proteção ambiental no nosso país é que está havendo uma total falta de critérios para a nomeação de pessoas nos postos-chave da administração dos órgãos ligados ao Ministério do Meio Ambiente. Muitos sem conhecimento nenhum, sem experiência, estão sendo colocados em postos-chave de direção. E principalmente, militares das Forças Armadas e policiais militares estão sendo colocados em postos-chave da administração, substituindo servidores de carreira. E a que ponto os nossos militares chegaram, né? Eles que deveriam ser as pessoas responsáveis por preservar o nosso meio ambiente, preservar as nossas riquezas, preservar as nossas matas, estão servindo como cúmplices desse projeto de governo de destruição, de desmonte das nossas instituições de proteção ambiental. E outra estratégia utilizada por esse governo é a redução do orçamento que seria destinado a ações de fiscalização e controle. Para vocês terem uma noção, o Ministério do Meio Ambiente já teve uma redução de orçamento de mais de 240 milhões de reais. Dinheiro esse que seria usado para o combate ao desmatamento na Amazônia, para a inspeção dos níveis de poluição, ao controle do uso de agrotóxicos, a fiscalização da mineração ilegal, ao combate do tráfico de animais e a outras centenas de ações que esses órgãos realizam. Ou seja, para vocês entenderem qual é a estratégia. A estratégia é tirar qualquer possibilidade de fiscalização por parte desses órgãos. Eles deixam esses órgãos lá, só que deixam esses órgãos sem dinheiro, sem orçamento. Então é impossível que esses órgãos tenham condições de sustentar e poder realizar os seus trabalhos de forma decente. E se não tem fiscalização, os grileiros, a mineração ilegal, o desmatamento, corre solto e ninguém é culpabilizado. Mas tudo isso faz parte da mentalidade econômica do Bolsonaro e dos seus ministros. Eles enxergam a proteção ambiental como um elemento que impede o desenvolvimento, como se as leis ambientais fosse um empecilho para o desenvolvimento econômico. E só demonstra que a agenda ambiental é uma extensão da agenda ultraliberal desse governo. E tudo isso só mancha a imagem do Brasil e traz possíveis perdas econômicas para o nosso país, pois os concorrentes internacionais
dos nossos produtos agrícolas, argumenta que o Brasil não está seguindo as normas de proteção ambiental. E juntamente com a opinião pública, a pressão de ambientalistas e dos consumidores internacionais, podem fazer pressão para que os nossos produtos não sejam consumidos. Por isso que, como eu falei, boa parte do agronegócio, aquele mais desenvolvido, aquele que vende para o comércio exterior, é ele responsável por frear essa política ambiental estúpida do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro é mais extremista do que os próprios ruralistas. Como também, outro problema que essa péssima imagem gera é o dinheiro internacional que vinha para ações de proteção do meio ambiente no nosso país. Já não basta os cortes orçamentários feitos por esse próprio governo, o dinheiro internacional que vinha de outros países, fundos bilionários, não estão sendo mais mandados para o Brasil, porque nenhum país do mundo, nenhum país sério vai querer colocar o seu dinheiro em um governo que tem o Ricardo Salles e o maluco do Bolsonaro à frente do governo, pois eles sabem que esses dois têm um compromisso com a destruição do meio ambiente e fazem uma política ambiental criminosa. Então, galera, é muito importante que a gente tenha noção de tudo isso que está se passando, porque a pauta ambiental é diferente do Ministério da Damares ou Ministério da Educação, porque as políticas que forem implementadas podem ser revogadas por outro governo que venha a sucedê-los. Mas a pauta ambiental é uma questão urgente. Só para vocês terem noção, um dado, hoje nós temos 20% da Amazônia desmatada. Se a gente chegar a 25%, o quadro não tem mais reversão. E isso vai impactar não só o nosso país, mas vai impactar a vida humana. Então é muito importante que a gente tenha um olhar claro e saiba o que está sendo feito no Ministério do Meio Ambiente. Prova disso é que a comunidade internacional dos países desenvolvidos tem olhado com bastante apreensão os movimentos orquestrados por esse governo. Então, galera, esse é mais um vídeo aqui do canal. É muito importante a sua inscrição, que vocês dêem um like e que vocês comentem aqui o que é que vocês acharam de tudo isso. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.